serviço. Não, então a gente observa que há uma discussão política muito séria ainda no Brasil sobre isso, e o que eu quero emitir a minha opinião é que, na verdade, nós precisamos que as escolas repensem seus projetos. O tempo está passando muito rápido e a gente precisa dar conta disso. Aí vocês estão vendo ali naquele desenho, ali o processo de inclusão, né, atendimento especializado, estratégias para as pessoas com deficiência, muito, muito maravilhoso, é um trabalho bem interessante, eu já observei, eu parabenizo os professores que trabalham com esse aspecto, mas sobre o aluno surdo não existe materiais adaptados para ele. Não existe nenhum tipo de trabalho pensado a partir das duas línguas. Então, no processo de inclusão, as coisas não estão acontecendo. A gente precisa fazer essa transformação, essa mudança. Classe bilíngue. O que significa uma classe bilíngue? A lei 5.000, né, o decreto, ela regulamenta e diz que o município pode criar classes bilíngues. A gente tem assim, ali a metodologia adaptada sendo mostrada ali. O professor da escola da atendimento especializado, ele faz adaptações, né? E isso é muito cansativo, porque nem todos os professores conseguem, né? E quando não há adaptações necessárias, os surdos abandonam a escola. Existe adaptação para ouvinte, por exemplo, na escola? Não. Precisa adaptar porque o surdo é doente, né? A pessoa surda é doente? Não. Então, a gente precisa organizar essas situações aqui no Brasil. Precisa que sejam transformado isso. Porque há um abandono, uma evasão muito grande de surdos na escola. Os professores trabalham 40 horas, não tem tempo de aprender a língua de sinais, não tem tempo, o salário não dá conta de que ele faça as adaptações, né, que ele tenha um trabalho extra. Então, gente, é uma metodologia que precisa ser mudada. Estou correndo aqui para poder adiantar. A tecnologia, né? A tecnologia, ela ajuda muito, ela é um elemento de adaptação, né, didático para os surdos. Ok? Então, a gente precisa pensar nas transformações que as escolas vão sofrer através da tecnologia. Vamos seguir. E aí, finalmente, a gente chega ao modelo de escola bilíngue, né? Esse é o modelo que é o mais importante, é o movimento político mais forte que a gente quer, que a gente sonha para o Brasil. O que é escola bilíngue, né? Já que a gente tem toda a legislação política, a gente tem no Piauí, por exemplo, já existe no Recife, e aí alguns estados, o Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, alguns estados já têm, a Bahia não tem. Qual é o problema? É um problema a nível estadual, não obedece à legislação de Libras, né? Não tem profissionais, não há, a luta é muito enfraquecida aqui na Bahia, não há interesse político sobre isso. Já que existe a lei, o Estado tem que obedecer à legislação. Eu fico pensando sobre essa questão. A gente tem aqui as diretoras da política, que é a Patrícia Luiza, da Federação Nacional de Educação de Surdos. Ela foi uma pessoa que representou muito a luta. Hoje ela foi substituída pela Kátia Lucy, elas são surdas e elas vêm batalhando junto ao MEC, né, para a modificação desses modelos. Escola especial, escola inclusiva, escola bilíngue. Né, que é o modelo, na verdade, que deve funcionar, o modelo da escola bilíngue, porque pensa as duas línguas. Então, a proposta é, qual é a escola que nós queremos? Nós queremos, gente, é muito simples, a escola bilíngue. Desde da presidência, vocês viram aqui o presidente da associação falando, né? Aqui em Ilhéus não tem movimento, é uma coisa muito simples. A gente tem uma associação aqui em Ilhéus, uma associação de surdos, mas não tem uma sede. Veja, o que é uma sede de uma associação? Né? Como que os surdos vão se reunir? Ficando trancados dentro de casa. Né? Como é que a gente vai ter um fortalecimento? Não tem atendimento para os surdos, não tem política, não tem desenvolvimento social. Onde é que está o trabalho da cidade em relação à língua de sinais? Né? Quantas coisas precisam ser feitas? Vocês viram o presidente da associação. Associações do Brasil inteiro, elas reúnem para fazer campeonatos, né?
De futsal. E é um momento emocionante. E são representantes de todas as cidades. Quando eu vou, eu fico babando quando eu vejo esse movimento. Porque é uma coisa perfeita. E a gente vê lá crianças surdas dormindo, né, todos em um alojamento, em uma interação muito forte. E quando a Associação de Ilhéus não comparece, então a gente vê... Mais ou menos, eu fui ao último campeonato, mais ou menos 350 associações se reuniram, né, aqui e no Brasil. E eu vi como esse movimento tem crescido. Aqui em Ilhéus, os surdos também têm uma associação, já foi fundada uma associação. E é necessário que a gente reconheça isso. Mas precisa que a associação, juntamente com vocês, elabore essas propostas, né? A gente não pode abandonar esse trabalho. A gente não pode esquecer a proposta que o Lindomar fez aqui de construção de uma sede. Isso é extremamente necessário para fortalecer a luta. E a escola inclusiva ou bilíngue, né? Escola bilíngue. A gente são modelos diferentes, como eu já informei, né? E essa é uma disputa política que é muito forte, mas eu não vim aqui para disputar isso. A gente está falando agora de direito linguístico, ok? Direito linguístico da língua de sinais, ele já está reconhecido. Então, as transformações, elas precisam acontecer porque a lei, ela já obriga a que isso aconteça. O que é uma metodologia no trabalho com a língua de sinais, né? A maioria de nós não conhecemos, ficamos curiosos sobre isso. A metodologia, a gente tem ali alguns pesquisadores que vêm desenvolvendo e vêm espalhando no Brasil essas informações sobre a metodologia bilíngue. A pedagogia visual bilíngue, que é uma coisa muito simples, né? A pedagogia visual, ela vai utilizar a metodologia para ensinar os alunos surdos, fazendo adaptação da L1, que é a língua de sinais, para a L2, que é a língua portuguesa. Então, os surdos, eles são, no Brasil, são obrigados a ser bilíngues, a ter a Libras e a língua portuguesa. E a pedagogia bilíngue, ela trabalha com adaptação e ela incentiva as crianças, estimula as crianças no desenvolvimento da língua de sinais, na alfabetização através do Sign or Write, que é escrita, foi criada nos Estados Unidos, a escrita de língua de sinais, ela escreve qualquer língua de sinais. Por exemplo, português, ela tem uma escrita, ela não pode substituir, a Libras não pode substituir o português. A mesma coisa com o inglês, né? Quando tem o ensino de inglês na escola, tem escrita, então a língua de sinais também tem uma escrita. A literatura surda, né? Já existem adaptações sobre a literatura. A cultura, língua e cultura, e a identidade dos surdos. A escola bilíngue contém tudo isso. E a língua de sinais, gente, é quem representa essa identidade. Por gentileza, professor. E aí, por fim, a gente tem aqui uma família de surdos, né? A mãe e o pai são surdos e a filhinha também é surda. Eles são uma família brasileira e ela foi a história que eu contei para vocês, né? Que ela aos 10 meses ela tem agora e ela já sabe 16 sinais em Libras, né? Então ela já se comunica com os pais. Para vocês observarem a importância da língua de sinais na vida dos surdos, tá? E eles estimulam, recebe todo o estímulo, né, através dos pais, que é importante. Eles moram aqui no Brasil mesmo, tá? Não tem escola bilíngue, então, mas desde bebê os pais já vêm fazendo esse estímulo para o trabalho. Então, como que eles vão se sentir no futuro quando a filha precisar ir para a escola? Por isso que a gente está nesse movimento. Os surdos já estão no alvo para que haja concurso. Professor surdo, né? Já tem professores surdos formados. Atendimento na área da saúde também. Atendimento na área da saúde dentária e vários atendimentos que sejam feitos específicos para pessoas surdas. Porque chega de opressão, né? Chega de a gente viver oprimido. Aqui no Brasil a gente já tem o ProLibras, né? Que vai certificar as pessoas que têm ensino médio completo. Aqui em Ilhéus aconteceu, surdos e ouvintes podem trabalhar tanto no processo de inclusão como com a segunda língua. O decreto 5626, ele obrigou o MEC a realizar o ProLibras. Para concluir, e por fim, gente, a gente vai usar esse sinal aqui. Nada sobre nós sem nós. Vocês não podem falar sobre a educação de surdos sem os surdos. Vocês não podem lutar sem os surdos.
Tá bom? Então, é necessário que haja respeito à pessoa surda e à identidade surda. Por isso que a gente está usando essa frase, porque a gente tem anos de sofrimento, anos sem visibilidade, anos em que a língua não é respeitada. Por isso que a gente usa essa frase, esse sinal, nada sobre nós sem nós. Tá bom? A gente está aqui nessa representação. O decreto nos obriga a isso. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado. Agora a gente vai apresentar um pequeno filme. Ela queria apresentar um pequeno vídeo. Pode ser?